Oi, pessoal. Meu nome é Lucas e essa história remonta ao ano de 2002, um período que eu imaginava ser completamente comum. Atuo como policial em uma cidadezinha pacata no estado do Maine. Naquela época, eu tinha 27 anos e minha vida era simples, sem grandes acontecimentos dignos de registro. E, sinceramente, eu gostava dessa tranquilidade. Meus dias eram preenchidos com pequenos conflitos, patrulhas pelas mesmas ruas e pausas para um café na simpática cafeteria em frente à delegacia, onde todos me conheciam. Casei cedo e, naquele momento, já estava há 5 anos ao lado da minha esposa, Marina, e dos nossos 2 filhos, Pedro e Sofia, que são minha maior razão de viver. Nossa cidade sempre foi um lugar calmo, onde as pessoas cuidavam de suas vidas sem grandes sobressaltos. Tudo corria bem, até que, de repente, as coisas começaram a mudar. Tudo começou com uma ligação da Dona Maria, uma senhora que vivia sozinha em uma casa afastada na periferia. Seu filho, Daniel, um rapaz que trabalhava na construção civil, não voltava para casa havia 2 dias e ela estava desesperada. Daniel era conhecido por sair para beber, mas sempre retornava, mesmo que embriagado. Lucas, por favor, pode procurar o Daniel para mim? Ela pediu, com a voz cheia de angústia. Claro, Dona Maria. Vou passar pelos lugares onde ele costuma ir e trago ele para casa. Não se preocupe, respondi, pegando minhas chaves e saindo. Saí para procurar Daniel, percorrendo os locais que ele frequentava. O bar do centro, o canteiro de obras e até o motel onde ele às vezes passava a noite. Nada, nenhum sinal dele. Seus colegas de trabalho também não o tinham visto, o que era incomum. Eles mencionaram que ele estava agindo de forma estranha ultimamente. Parecia paranoico, como se estivesse sendo observado. Pensei que talvez fosse o efeito do álcool, mas decidi investigar mais a fundo. Naquele dia, voltei para a casa da Dona Maria sem respostas. Os dias se passaram e uma semana inteira se foi sem notícias de Daniel. Sua mãe estava cada vez mais angustiada. Era muito estranho alguém sumir assim, sem deixar vestígios. Em nossa cidade, isso era raro. Uma noite, enquanto investigava o desaparecimento de Daniel, recebi uma ligação do meu parceiro, Gabriel. Lucas, você precisa ver isso, ele disse, com um tom sério. Encontre-me na fazenda dos Miller. A fazenda era um lugar abandonado nos arredores da cidade, onde os jovens costumavam se desafiar a entrar. Era noite de Halloween, quando dirigi até lá. Com os faróis iluminando a escuridão, vi Gabriel esperando do lado de fora, encostado no carro. O que está acontecendo? Perguntei enquanto saía do veículo. Você precisa ver por si mesmo, ele respondeu, me levando para dentro da velha casa. Ao cruzar a soleira da porta, um cheiro estranho e mofado atingiu meu nariz, com um toque metálico que me arrepiava. Gabriel apontou a lanterna para o chão, revelando uma grande mancha escura encharcando a madeira. Meu Deus, murmurei, sentindo meu coração acelerar. Quem é? Perguntei ao meu parceiro. Não sei, ele respondeu, mas isso é recente, não tem mais de um dia. Essa descoberta nos deixou em alerta máximo. Revistamos o local de cima a baixo, mas não encontramos nada além daquela mancha de sangue. Como não conseguimos avançar sozinhos, chamamos reforços do condado. E logo o local estava cheio de peritos. Eles também não encontraram muitas pistas. Parecia que alguém tinha limpado a cena, mas por alguma razão deixaram o sangue para trás. Com o passar dos dias, mais pessoas começaram a desaparecer. Primeiro foi Ana, a garçonete da cafeteria, e depois o Sr. Benedito, que vivia sozinho a poucos quarteirões de distância. Cada caso era mais estranho que o outro, sem sinais de luta ou testemunhas. A cidade estava em pânico e minha esposa também estava assustada. Eu tentava acalmá-la, mas no fundo eu também estava com medo, especialmente pelos nossos filhos. Uma noite, enquanto patrulhava, recebi uma ligação dela. Lucas, você precisa vir. Tem alguém lá fora. Ela sussurrou com a voz trêmula. Vejo uma sombra perto do celeiro. Não sei quem é.
Pedi que ela trancasse as portas e fosse para o quarto com as crianças. Estarei aí em 5 minutos, disse, com o coração batendo forte enquanto corria para casa. Ao chegar, encontrei as crianças amontoadas com Marina, pálidas e assustadas. Tentei acalmá-las e, com a lanterna em uma mão e a arma na outra, fui até o celeiro. A lua brilhava, lançando sombras assustadoras pelo quintal. Conforme me aproximava, ouvi um ruído e um leve farfalhar. Abri a porta e iluminei o interior. "Quem está aí?" gritei, tentando manter a firmeza, apesar do medo. Por um momento, houve silêncio. Mas então uma figura surgiu. Era um homem sujo, magro, com olhos selvagens. Estava esquelético, vestido com roupas rasgadas e manchadas de sangue. "Daniel?" perguntei quase sem reconhecê-lo. "Ele está vindo", ele murmurou, com uma voz rouca. "Quem está vindo?" perguntei, aproximando-me com cuidado. Antes que ele pudesse responder, desmaiou. Chamei uma ambulância imediatamente. Quando Daniel chegou ao hospital, estava em estado crítico, mas pelo menos estava vivo. Assim que recuperou a consciência, começou a contar uma história assustadora. Ele havia sido sequestrado por um homem que chamava de O Colecionador. Esse indivíduo mantinha as pessoas presas em um bunker escondido nas profundezas da floresta, alimentando-as apenas o suficiente para sobreviver até o momento em que decidia nos purificar, como ele dizia. Felizmente, Daniel conseguiu escapar a tempo. Quando relatei tudo ao xerife do condado, uma busca foi organizada imediatamente. Passamos dias vasculhando a floresta, mas não encontramos nada. Os desaparecimentos continuaram e o pânico na cidade só aumentava. Era como viver um pesadelo, sabendo que havia alguém à espreita, sempre um passo à nossa frente. Uma noite, eu estava em casa tentando relaxar com Marina e as crianças, quando de repente a energia caiu. A escuridão repentina foi assustadora, mas rapidamente peguei minha lanterna. O telefone tocou e meu coração disparou. "Lucas, é o Gabriel. Você precisa vir para a delegacia agora", ele disse com urgência na voz. Peguei as chaves e disse a Marina para manter tudo trancado e não sair de casa em hipótese alguma. Dirigi até a delegacia com pressa. Ao chegar, encontrei Gabriel com uma expressão que jamais esquecerei. "Pegamos ele", disse. "Quem? O colecionador?" perguntei, incrédulo. "Sim, na pedreira abandonada. Você não vai acreditar, Lucas. Fomos até lá imediatamente. Era um lugar coberto de vegetação, mas no meio de uma clareira escondida, encontramos um bunker improvisado, exatamente como Daniel havia descrito. Mesmo sabendo o que nos esperava, nada poderia nos preparar para o que vimos lá dentro. Quando descemos para o bunker, encontramos todas as pessoas desaparecidas da cidade, algumas vivas, outras não. O lugar era horrível, macabro e grotesco. Era tão chocante que mal conseguia suportar. As pessoas estavam esqueléticas, quase irreconhecíveis. Havia restos de comida e fezes por toda parte, mas o mais terrível eram os corpos em decomposição daqueles que não sobreviveram, espalhados pelo local, muitos deles abertos e com os ossos removidos. Foi a cena mais horrível que já vi em minha vida, e continua sendo até hoje. O colecionador estava lá. Era um homem de meia idade, com um rosto inexpressivo e uma calma perturbadora. Ele não resistiu à prisão, nem disse uma palavra. Apenas sorriu, com uma expressão fria e vazia, enquanto o algemávamos e o levávamos para a delegacia. As semanas seguintes foram um turbilhão. Repórteres estavam por toda parte e as perguntas eram intermináveis. Felizmente, todos os sobreviventes conseguiram se recuperar, enquanto os corpos dos falecidos foram cremados e as cinzas entregues às suas famílias. Conversamos com os parentes e explicamos, sem muitos detalhes, as condições em que os corpos foram encontrados. Todos concordaram que a cremação era a melhor opção. A cidade tentou seguir em frente, mas todos estavam em choque.
Com o tempo, a rotina começou a voltar, embora a recuperação de Daniel e dos outros sobreviventes fosse longa e difícil. O colecionador, cujo nome real prefiro não revelar, foi julgado e condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade. O terror que ele causou em nossa cidade nunca será esquecido, mas ao menos tenho a tranquilidade de saber que ele nunca mais machucará ninguém. Sou um homem que já viveu o suficiente para ouvir e ver coisas que muitos nem imaginam. Como policial estadual há mais de 15 anos, me deparei com situações que desafiam a lógica e a razão. Meu trabalho é repleto de histórias que poderiam facilmente inspirar roteiros de filmes de terror, e uma delas, em particular, nunca saiu da minha memória. Isso ocorreu há mais de 10 anos, quando eu ainda era um agente novato, aprendendo os meandros da profissão. Certa noite, por volta das 3 horas da madrugada, estava patrulhando uma rodovia interestadual, um horário em que a escuridão parece ganhar vida própria. Normalmente, eu costumava esconder minha viatura atrás de arbustos para evitar ser visto pelos motoristas que passavam. Mas naquela noite, por algum motivo, não me preocupei com isso. O local era um posto de gasolina abandonado, fechado não apenas por ser tarde da noite, mas porque estava inoperante há várias semanas devido a problemas técnicos. Ao estacionar, notei 2 carros parados lado a lado no estacionamento. No início não achei que fosse algo fora do comum, mas, como policial, aprendi que a noite sempre reserva surpresas. Decidi manter os olhos atentos, posicionando minha viatura de forma que pudesse observar tanto a estrada quanto os veículos. Comecei a perceber que não havia movimento nos carros, como se estivessem completamente vazios. Isso acendeu um alerta em minha mente. Por que 2 carros estariam estacionados aqui, em um posto fechado no meio da noite? Saí da viatura e me aproximei, batendo nas janelas para ver se alguém respondia. Para minha surpresa, ambos estavam vazios. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim e decidi investigar mais a fundo. Enquanto os carros passavam velozes pela rodovia, me aproximei do posto de gasolina e gritei para ver se alguém respondia. Nada. Voltei minha atenção para os carros, tentando entender o que estava acontecendo. De quem eram aqueles veículos? Por que estavam ali? Minha mente começou a viajar, imaginando que os donos poderiam estar em algum lugar na floresta próxima. Foi então que ouvi passos correndo ao redor do prédio, seguidos de gritos de socorro. Um jovem de cerca de 20 e poucos anos, parecido comigo na época, apareceu correndo em minha direção. Ele se identificou como o dono do carro da esquerda e disse que o veículo não estava funcionando. Ele estava procurando ajuda, mas não havia ninguém no posto. Então, ele me pediu para olhar o motor. Expliquei que não era mecânico e que o mais prudente seria chamar um guincho, mas ele insistiu, implorando para que eu desse uma olhada. Relutantemente, concordei. Ele abriu o capô e eu dei uma espiada, mesmo sem saber o que procurar. Perguntei se a bateria poderia estar descarregada, mas ele respondeu que não achava que era isso. Algo em seu comportamento me deixou desconfiado. Ele parecia distraído, como se estivesse escondendo algo. Naquele momento, comecei a sentir que a noite estava tomando um rumo sombrio. Mantive minha atenção totalmente voltada para ele, observando cada movimento. Notei que ele olhava ao redor de forma nervosa, quase como se estivesse esperando alguém. Perguntei se ele tinha certeza de que o carro não tinha problemas antes de chegar lá, e ele respondeu que não, enquanto continuava a olhar para os lados. Então, olhei para o carro estacionado ao lado e perguntei de quem era. Ele disse que não sabia, explicando que tinha parado apenas para procurar um banheiro. Essa resposta me deixou ainda mais desconfiado. Ele havia dito antes que estava ali por causa de um problema no carro e agora mudava a história. Algo definitivamente não estava certo. Foi quando percebi que ele desviou o olhar para algo atrás de mim,
Virei-me rapidamente e vi outro homem se aproximando, segurando uma faca. Meu instinto entrou em ação. Em um movimento rápido, puxei minha arma e apontei para ele. O homem se assustou, largou a faca e levantou as mãos, assim como o primeiro. Chamei reforços enquanto mantinha os dois sob controle. Primeiro, algemei o homem com a faca e o coloquei na parte de trás da viatura. Em seguida, usei outro par de algemas para prender o primeiro jovem, deixando claro que não havia chance de fuga. Assim que o reforço chegou, decidi investigar os fundos do posto, onde o jovem havia aparecido inicialmente. O que encontrei lá foi uma cena horripilante. 2 corpos, ainda frescos, embrulhados em sacos de lixo. Eles haviam sido cortados em pedaços para caber nos sacos. Ao lado, uma pá estava encostada na parede, próxima à floresta. Era óbvio que eles planejavam esconder os corpos ali e pareciam estar com pressa. Aqueles 2 eram, sem dúvida, os criminosos mais ineptos que já encontrei. No meio de uma rodovia interestadual, decidiram tentar se livrar de 2 corpos atrás de um posto de gasolina abandonado. Depois daquela noite, terminei minha patrulha e fui para casa, mas não consegui dormir. A adrenalina e o medo continuavam a me assombrar. Aquela experiência me marcou profundamente, servindo como um lembrete de que, na minha profissão, nunca se sabe o que a próxima curva da estrada pode revelar. Isso me aconteceu em 2008, quando eu trabalhava como policial em uma cidadezinha pacata no norte da Califórnia. Antes de mergulhar na história, vou te contar um pouco sobre mim. Sou um cara que adora um bom cheeseburger e uma cerveja gelada. Torço pelo Giants desde pequeno e cresci numa escola que ficava a poucos quilômetros da delegacia. Nunca imaginei que seguiria a carreira policial. Achava que acabaria sendo carpinteiro, como meu pai. A vida, no entanto, me levou por um caminho inesperado. Gosto da rotina previsível, mas também aprecio uma dose de adrenalina de vez em quando. Naquele dia, tudo começou como de costume. Eu estava patrulhando as ruas da cidade na minha viatura, aproveitando a calma típica do lugar. O ar fresco carregava o cheiro de pinheiros e grama recém-cortada. Era o tipo de cidade onde todo mundo se conhecia, e os crimes mais graves eram brigas de bar ou pichações de adolescentes. Por volta do meio-dia, recebi uma ligação sobre um desaparecimento. Isso me surpreendeu, já que casos assim eram raros na região. Geralmente, significava que algum adolescente tinha decidido sair sem avisar ou que um bêbado estava curtindo uma farra longe de casa. Mas dessa vez, algo parecia diferente. A ligação era de uma mulher chamada Karina Mendes, imigrante mexicana e cliente frequente do restaurante local. Ela estava desesperada, dizendo que seu marido, Eduardo, não tinha voltado para casa na noite anterior. Eduardo era um bombeiro aposentado, um homem robusto e respeitado, com cerca de 60 anos. Ele tinha saído para uma caminhada na mata atrás de casa e não tinha retornado. Tentei acalmar Clara e prometi que faria tudo ao meu alcance para encontrá-lo. Fui direto para a casa dela para coletar mais informações. Quando cheguei, ela estava visivelmente abalada, andando de um lado para o outro e apertando as mãos nervosamente. Tentei acalmá-la, perguntando sobre os hábitos de Eduardo e se ele tinha mencionado algo incomum ultimamente. Ela me contou que ele adorava caminhar na floresta, um lugar tranquilo com trilhas que levavam ao rio. Imediatamente soube que era o primeiro lugar que eu deveria investigar. A mata era densa e escura, o tipo de lugar onde era fácil se perder se você não tomasse cuidado. Caminhei com cautela pelas trilhas, chamando o nome de Eduardo na esperança de que ele tivesse caído e precisasse de ajuda. Mas, conforme eu avançava, uma sensação estranha tomou conta de mim. A floresta estava anormalmente silenciosa. Não havia pássaros cantando, nenhum farfalhar de folhas. Era como se o vento tivesse parado e tudo estivesse paralisado.
Depois de algumas horas de busca sem sucesso, chamei reforços pelo rádio. Meu parceiro César chegou pouco depois com mais alguns oficiais. César era um cara alto e brincalhão, sempre com uma piada pronta. Sua presença era reconfortante em situações tensas como aquela. Nós nos espalhamos pela mata, cobrindo mais terreno, mas não encontramos nenhum sinal de Eduardo. Parecia que ele tinha desaparecido no ar. Quando a noite caiu, tivemos que suspender a busca e planejamos retomar ao amanhecer. Voltei para casa, mas não consegui dormir. Minha mente não parava de revirar cada detalhe, tentando encontrar algo que eu pudesse ter perdido. No dia seguinte, voltamos à mata, desta vez com uma equipe de cães treinados. Os animais captaram o cheiro de Eduardo perto da trilha, mas logo o perderam. Chegamos à margem do rio e encontramos seu chapéu e uma lanterna, mas nada mais. Eduardo conhecia aquela mata como a palma da sua mão. Ele nunca se afastava muito e não havia sinais de luta ou qualquer coisa que indicasse violência. 5 dias se passaram e ele ainda estava desaparecido. A cidade estava em estado de choque, com todos especulando sobre o que poderia ter acontecido. Alguns diziam que ele tinha tido um ataque cardíaco e caído no rio, mas os mergulhadores não encontraram nada. Outros sugeriam que um animal selvagem poderia tê-lo atacado, mas não havia pegadas ou vestígios de sangue para comprovar isso. O desaparecimento de Eduardo era um mistério completo. Claro, havia aqueles que sugeriam teorias de abdução alienígena ou algo sobrenatural. Era a Califórnia, e Hollywood tinha deixado sua marca no imaginário das pessoas. Mas eu não conseguia deixar isso para lá. Algo me consumia, e eu passava todas as minhas horas livres vasculhando a mata, procurando por qualquer pista. Uma noite, quando o sol já estava se pondo, encontrei algo que me deixou intrigado. Uma clareira no meio da floresta que eu nunca tinha visto antes. No centro, havia uma cabana deteriorada, quase completamente tomada por ervas daninhas e musgo. Era estranho, porque eu nunca tinha ouvido falar desse lugar, e não parecia que ninguém mais soubesse de sua existência. A cabana estava em ruínas, com janelas quebradas e madeira apodrecida. Aproximei-me com cuidado, com a mão na arma, e abri a porta, que rangiu alto no silêncio. O ar lá dentro estava mofado e pesado. Encontrei uma cama de palha, uma mesa coberta de latas de comida velhas e uma pilha de jornais amarelados. Quando comecei a folheá-los, percebi que todos eram de meados dos anos 80 e falavam de pessoas desaparecidas. Senti um frio na espinha enquanto lia cada artigo. Eles contavam a mesma história. Alguém desaparecia na mata e nunca mais era visto. Tirei algumas fotos com meu telefone e corri de volta para a delegacia, minha mente a 1000 por hora. Mostrei as fotos para César e para o chefe, mas eles não viram a conexão que eu havia feito. O chefe deu de ombros e disse que provavelmente era apenas um antigo abrigo de caçadores, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que havia algo mais sombrio por trás daquilo. Algumas noites depois, decidi voltar à cabana, desta vez mais preparado. Levei uma lanterna potente, minha arma e uma determinação inquebrável. A mata estava assustadoramente silenciosa, e a luz da lanterna projetava sombras que pareciam se mover por conta própria. A cabana estava exatamente como eu a deixara, mas agora notei algo que havia passado despercebido. Um trapo no chão, parcialmente coberto por um tapete. Empurrei o tapete para o lado e descobri uma escada de madeira que descia para a escuridão. O ar lá embaixo estava frio e úmido. Abaixei-me com a lanterna e vi um túnel estreito que se estendia à minha frente. Segui adiante, meus passos ecoando no silêncio. Depois de caminhar por um tempo que pareceu uma eternidade, o túnel se abriu em uma sala maior. O que vi lá me gelou o sangue. As paredes estavam cobertas de fotos e recortes de jornais, todos sobre pessoas desaparecidas, incluindo Eduardo. No centro da sala havia uma cadeira e nela estava Eduardo, amarrado e amordaçado, mas vivo.
Seus olhos se arregalaram quando ele me viu, uma mistura de choque e alívio. Corri para ele, rapidamente cortando as cordas que o prendiam. Ele estava fraco e desidratado, mas conseguiu murmurar um obrigado. Ajudei-o a se levantar e nós corremos de volta pelo túnel, movendo-nos o mais rápido que podíamos. Quando saímos da cabana, ouvi um barulho atrás de nós. Virei-me e vi um homem parado na porta com um olhar selvagem e perturbador. Ele era alto e magro, com uma barba desgrenhada e olhos que pareciam perfurar a escuridão. "Vá embora!" gritei, apontando minha arma para ele. Ele riu de uma forma que me fez tremer. "Você acha que pode me parar?" ele gritou, lançando-se em nossa direção. Disparei alguns tiros e ele caiu no chão, segurando a perna. Não esperei para ver se ele se levantaria. Ajudei Eduardo a entrar no carro e liguei para a delegacia, alertando-os sobre a situação. Corremos para a cidade e Eduardo foi levado para o hospital, onde se recuperou completamente em poucos dias. O homem se identificou como Rafael Gomes, um sem-teto com um longo histórico de problemas mentais. Ele foi preso e acusado de múltiplos sequestros e assassinatos. Ele confessou que havia mantido Eduardo e outras 10 pessoas em cativeiro naquela cabana por dias, antes de assassiná-las e, em alguns casos, consumir seus corpos. A cidade ficou em choque com as notícias. As pessoas começaram a trancar suas portas com mais cuidado e a mata se tornou um lugar que todos temiam. Para mim, trazer Eduardo de volta foi uma vitória. Mas as revelações que vieram depois me deixaram com uma sensação de inquietação profunda. Como alguém conseguiu cometer tais atrocidades por mais de 20 anos sem ser pego? Ainda patrulho as ruas e aproveito meus cheeseburgers e cervejas, mas há uma parte de mim que está sempre alerta, olhando por cima do ombro. A mata pode ter revelado seu segredo mais sombrio, mas as cicatrizes deixadas por essa descoberta ainda estão lá. Me chamo Paulo e sou um agente da lei, mas no momento estou em uma pausa obrigatória devido a um incidente tão perturbador que minha equipe decidiu que eu precisava de um tempo para me recuperar emocionalmente. Confesso que ainda me surpreendo por não ter pedido demissão após o que vivi. Desde criança, o escuro sempre foi um inimigo invisível para mim. Não era apenas um receio comum, mas uma fobia profunda. Algo que me acompanhava desde os primeiros anos de vida. A nictofobia. Sim, esse é o nome. Sempre foi um desafio, e sei que parece contraditório para alguém que escolheu a carreira policial. Mas eu estava determinado a superar isso, a enfrentar meus temores e a ser útil para as pessoas. Nada, nem ninguém iria me dizer que eu não era capaz de cumprir meu dever. Com terapia e muito treinamento, consegui ganhar confiança e me tornar o policial que sempre sonhei ser. No entanto, houve um dia em que tudo o que eu construí desmoronou. Minha coragem, meu treinamento, minha confiança, tudo foi colocado à prova de maneira avassaladora. E o pior, aconteceu no lugar onde eu deveria me sentir mais seguro. Era um dia de rotina na delegacia. Tínhamos acabado de prender um sujeito estranho que havia tentado agredir uma jovem. De repente, recebemos uma ligação desesperada. Uma garota, em pânico, gritava que precisávamos ir imediatamente ao local. Ela descreveu seu namorado como um psicopata, um monstro sanguinário. Não hesitamos e partimos imediatamente. Quando chegamos, encontramos a garota visivelmente aterrorizada e o suposto agressor. Ele era alto, com mais de 2 metros, e tinha uma expressão vazia, quase inexpressiva. À primeira vista, ele não parecia uma ameaça. Mas o medo estampado no rosto da jovem nos deixou em alerta máximo. Ela parecia ter visto algo além do humano, algo que a paralisou de terror. Sem hesitar, contivemos o homem e o levamos para a delegacia. Curiosamente, durante o trajeto, ele não ofereceu resistência. Parecia até dócil,
como se estivesse completamente indiferente à situação. Mas essa passividade nos deixou ainda mais desconfiados. Queríamos nos livrar dele o mais rápido possível. Na delegacia, fui encarregado de levá-lo para uma cela temporária. Imaginei que ele ficaria lá por um dia, no máximo, a menos que a garota decidisse formalizar uma queixa. Mas algo me dizia que isso não aconteceria. Ela só queria se ver livre dele, como se ele fosse uma sombra que ela precisava banir de sua vida. Foi enquanto eu o conduzia para a cela que o inesperado aconteceu. Um raio cortou o céu e as luzes da delegacia se apagaram. Em um instante, me vi envolto em uma escuridão absoluta. Minha fobia voltou à tona com força total. Minhas mãos tremiam enquanto tentava encontrar minha lanterna de emergência, mas o pânico já começava a tomar conta de mim. Foi então que senti um golpe violento na parte de trás da cabeça. Caí no chão, desorientado, tentando ver algo na escuridão. Quando me dei conta, o homem que eu conduzia havia desaparecido. Ouvi seus passos correndo, mas não em direção à saída. Ele estava indo para dentro da delegacia, como se conhecesse cada cantinho daquele lugar. Pensei em gritar por ajuda, mas decidi agir sozinho. Um policial não pode se dar ao luxo de cometer erros, e eu não queria expor meus colegas a um perigo que eu mesmo deveria enfrentar. Peguei minha arma e o segui, determinado a resolver a situação sem envolver os outros. Naquele momento, lembrei que os escritórios estavam em reforma e, portanto, vazios. Eu estava sozinho, em um ambiente escuro, à beira de um ataque de pânico e com um indivíduo perigoso à solta. Mas eu não podia deixar o medo me dominar. Eu era o responsável por manter a ordem e não iria falhar. Enquanto procurava por ele, comecei a ouvir passos lentos e firmes se aproximando. Não eram os passos de alguém tentando fugir, mas de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Foi então que percebi. Ele não estava tentando se esconder. Ele estava me caçando. Antes que eu pudesse reagir, ele apareceu de repente, agarrando-me com uma força descomunal. Mesmo com as algemas, ele conseguiu me imobilizar com facilidade. Era como se eu estivesse lutando contra uma máquina, não contra um ser humano. Minha arma caiu no chão e ele rapidamente me encurralou, apertando meu pescoço com uma técnica que parecia treinada. Tentei resistir, mas ele era implacável. Aos poucos, senti minhas forças se esvaírem. Foi então que ele soltou um grito ensurdecedor em meu ouvido, quase me fazendo desmaiar. Mas no último instante, a porta se abriu e meus colegas entraram com lanternas. O homem parecia hesitar por um momento, mas logo se acalmou e me soltou, como se nada tivesse acontecido. Caí no chão, ofegante e aliviado, enquanto ele era levado de volta para a cela. O pesadelo havia terminado, mas as perguntas permaneceram. Durante minha licença, descobri que ele estava recebendo visitas frequentes de uma mulher que parecia ter um interesse incomum por ele. Para minha surpresa, era a mesma garota que o havia denunciado. Investigando mais a fundo, descobrimos que ela não tinha nenhuma conexão real com ele e, na verdade, estava escrevendo um livro sobre sua história. Muitas coisas ainda não fazem sentido para mim. A queda de energia, a reação dele às lanternas e o papel daquela mulher em tudo isso. Mas algo me diz que há mais nessa história do que parece. Talvez ela não seja a vítima que todos pensávamos que era. Talvez tudo isso tenha sido planejado. Enquanto isso, continuo tentando entender o que realmente aconteceu naquela noite. Eu estava a caminho de casa, cansado após um longo dia no gabinete do xerife, quando o rádio do carro apitou. Oficial Marcos, temos uma ocorrência na Rua das Flores, número 22, próximo ao restaurante Aurora. Um incêndio foi relatado. Os bombeiros já estão a caminho. Sem pensar duas vezes, virei o carro e acelerei em direção ao local, enquanto o operador me guiava pelas ruas. Chegando à cena, o primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado
foi a visão de uma caminhonete em chamas, estacionada na calçada em frente ao restaurante. As chamas atingiam a fachada do estabelecimento, criando um cenário desordenado e assustador. Parei o carro patrulha e desci com minha arma pronta, preparado para o pior. O veículo estava completamente consumido pelo fogo, mas o que mais me chamou a atenção foi a ausência de sinais de acidente. Não havia colisões ou marcas de frenagem. Meu instinto de policial experiente me alertou. Isso parecia intencional. Talvez alguém tivesse usado combustível para iniciar o incêndio. Enquanto avaliava a situação, ouvi um grito vindo de dentro do restaurante. Preciso de reforços na Rua das Flores, número 22. A rua está bloqueada. Necessitamos de apoio imediato, comuniquei pelo rádio. Reforços estão a caminho. Devem chegar em 5 minutos, respondeu a operadora. Antes que eu pudesse processar a informação, outro grito ecoou do interior do restaurante. A voz parecia desesperada, mas eu não conseguia localizar a origem. Decidi agir, mesmo sabendo que os reforços ainda não haviam chegado. Estou entrando, avisei. Não entre, oficial. Aguarde o apoio, ela insistiu. Desconectei o rádio e avancei com cautela, segurando firme a arma. O barulho do caminhão de bombeiros se aproximando era reconfortante, mas eu sabia que não podia esperar. Dentro do restaurante, o cenário era caótico. O fogo iluminava o ambiente de forma sombria, projetando sombras assustadoras nas paredes. No canto, vi uma mulher aterrorizada, tremendo como se estivesse prestes a desmaiar. Próximo a ela, um casal de idosos se escondia debaixo de uma mesa. Havia também um homem sentado em uma cadeira com o rosto marcado por hematomas. Alguém tinha batido nele com força. Uma mulher olhou para mim, os olhos cheios de pânico, e apontou silenciosamente para a porta do banheiro. Levantei minha arma e gritei: "Polícia! Saia agora!" Nada aconteceu. "Você não tem para onde fugir. Estamos cercando o local. Saia imediatamente!" Ordenei novamente. "Você é tão ruim quanto ela?" Uma voz rouca respondeu de dentro do banheiro. A porta se abriu e um homem alto e musculoso emergiu, com uma expressão que misturava raiva e desprezo. Ele parecia decidido a enfrentar qualquer coisa. "Não se mova!" Gritei, apontando minha arma para ele. "Você está armado?" "Claro que não. Eu não preciso de armas para lidar com traidores." Ele respondeu com um sorriso sarcástico. "Não estou aqui para brigar. Levante as mãos e coloque qualquer arma no chão, se tiver uma," eu disse, mantendo a calma. "Não preciso de armas para dar o que ela merece," ele respondeu, olhando fixamente para a mulher no canto. "Ajude-nos, por favor." A mulher chorou, confirmando minha suspeita de que ela era a esposa. "Quem você quer que eu ajude? Você ou ele?" O homem perguntou com um tom de provocação. A tensão no ar era palpável. De repente, o homem chutou uma mesa próxima, quebrando pratos e copos. O barulho fez todos se encolherem de medo. "Eu não sou o idiota que você pensa. Você veio atrás do meu dinheiro e agora que estou sem nada, encontrou outro. Boa jogada, mas você não vai sair impune," ele disse, com os olhos fixos na esposa. "Você pode estar bravo, mas isso não justifica a violência. Por que agrediu esse homem?" Eu perguntei, tentando acalmar a situação. "Você está certo, policial. Eu errei ao bater nele. Eu deveria ter lidado com ela desde o início," ele respondeu com um olhar de ódio. "Não há necessidade de mais violência. Fique sentado e espere pelo reforço," eu ordenei. "Você quer dizer até que seus colegas cheguem?" ele perguntou com um sorriso astuto. Tudo começou a fazer sentido. O homem havia seguido a esposa e seu amante até o restaurante, e a situação havia saído do controle. A caminhonete em chamas provavelmente pertencia ao amante, e a cadeira quebrada era a arma usada para agredi-lo. "Fique onde está," eu disse, mantendo minha arma apontada. Ele sentou em um banco próximo e me encarou. "E você, policial? O que faria no meu lugar? Não teria vontade de acabar com ela?" Ele perguntou com um tom de desafio. "Eu não posso justificar violência, não importa a situação," eu respondi, mantendo a postura profissional. A mulher começou a gritar,
chamando-o de monstro e dizendo que nunca o amou. Isso o enfureceu ainda mais, e ele tentou se levantar para atacá-la, mas minha arma o manteve sob controle. Eu deveria ter acabado com você quando tive a chance, ele disse, olhando fixamente para a esposa. Percebi que ele não estava armado. Se estivesse, já teria agido. Tirei minhas algemas e me aproximei, mantendo os olhos nele. Vire-se e coloque as mãos para trás. Não faça nenhum movimento brusco, eu ordenei. Suas leis são uma piada. Elas sempre protegem os culpados. Ele resmungou enquanto eu o algemava. Enquanto isso, os reforços chegaram e começaram a evacuar as pessoas do restaurante. Entre elas, o casal de idosos e a garçonete, que foi encontrada inconsciente na cozinha. Quando finalmente estávamos levando o homem para o carro patrulha, ele parou na frente da esposa e olhou diretamente para ela. Você sabe que vou sair em liberdade condicional. E quando isso acontecer, vou te encontrar. Não importa onde você se esconda, você vai pagar por tudo, ele disse com uma voz gelada que até a mim causou arrepios. A mulher começou a tremer e eu rapidamente ordenei que o levassem embora. Ele gritou ameaças até o último momento. Aquela noite me deixou pensativo. A infidelidade não justifica a violência, mas ficou claro que aquela mulher enfrentaria consequências terríveis por suas ações. No final, ele foi preso por agressão, danos à propriedade e perturbação da paz. Mas a ameaça que ele deixou ecoou em minha mente por muito tempo. Há alguns anos, após receber uma promoção no trabalho, decidi que era o momento ideal para buscar um novo lar. Meu antigo apartamento estava repleto de problemas. E, olhando para trás, percebi que deveria ter sido mais criterioso ao escolhê-lo. Quando comecei a procurar um novo lugar, fiquei inundado de dúvidas e preocupações. Certo dia, questionei o corretor imobiliário sobre a espessura da porta principal. Meu amigo Flávio teria achado isso engraçado, dizendo que ninguém se importa com esses detalhes. E ele tinha razão em parte. Mas para mim era crucial. Quando finalmente encontrei um apartamento que me encantou, a pressão foi enorme. Havia mais de 100 candidatos interessados no mesmo imóvel. O que mais me atraiu foram as grandes janelas voltadas para o poente, garantindo pores do sol deslumbrantes e iluminação perfeita para minhas plantas. O banheiro era um luxo à parte, com um alto-falante Bluetooth à prova d'água e luzes ultravioleta para evitar o acúmulo de bactérias. Foi amor à primeira vista e, felizmente, consegui alugá-lo. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Meu trabalho estava mais tranquilo e eu aproveitava as noites para relaxar no sofá, assistindo a meus programas favoritos. Mas 8 dias após a mudança, enquanto me preparava para mais uma noite de descanso, a tranquilidade foi interrompida por um barulho estranho vindo do corredor. No início, ignorei, pensando que fosse algo externo. No entanto, o som persistiu e decidi investigar. Ao seguir o ruído, descobri que ele vinha do meu banheiro. Ao abrir a porta, me deparei com uma infiltração saindo do teto. Mal havia uma semana no novo lar e já enfrentava um problema sério. Embora o vazamento fosse pequeno, qualquer pessoa que já lidou com isso sabe que água e descuido podem levar a desastres maiores. Em pânico, comecei a procurar encanadores e, mentalmente, culpava a proprietária por não ter me alertado sobre possíveis problemas na tubulação. A chuva que caía lá fora poderia ter contribuído, mas, como morava no 3º andar, era pouco provável que fosse a causa. Após alguns momentos de reflexão, concluí que o problema devia vir do apartamento acima. Talvez alguém tivesse deixado a banheira transbordar ou algo do tipo. Subi as escadas e bati na porta do vizinho, mas não obtive resposta. Certo de que ninguém estava olhando, me ajoelhei e coloquei o ouvido na fechadura, tentando ouvir algum sinal de atividade. Esperava escutar água correndo ou alguém limpando, mas só havia silêncio.
Contive a vontade de arrombar a porta e voltei para o meu apartamento, colocando um balde sob o vazamento. Liguei para a proprietária, que felizmente tinha um encanador de confiança, e ele logo apareceu para ajudar. O vazamento estava controlado por enquanto, mas precisávamos acessar o apartamento de cima para identificar a origem do problema. Voltei algumas vezes para ver se alguém estava em casa, mas todas as tentativas foram em vão. Presumi que os moradores estivessem fora, mas continuei indo lá, insistentemente. Na última tentativa, pouco antes das 8 da noite, notei que a porta estava entreaberta. Bati algumas vezes e gritei um "alô", mas não houve resposta. O som de água pingando era a única coisa que ouvia. Decidi entrar e me deparei com um cenário assustador. O carpete estava completamente encharcado. Avancei cautelosamente, sabendo que o banheiro seria o primeiro lugar a verificar. E lá estava. O chão inundado, a pia transbordando, mas as torneiras estavam abertas, como se alguém tivesse esquecido de fechá-las. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Algo estava muito errado. Ao continuar explorando o apartamento, o silêncio pesado aumentou minha tensão. Quando entrei no quarto, o que vi me deixou em choque. No chão, uma mulher estava deitada de bruços, com os olhos entreabertos e a pele pálida. Nunca havia visto algo assim antes. O pânico me dominou. Tentei chamá-la, sacudi-la, mas logo percebi que era tarde demais. Ela não estava mais viva. Com as mãos trêmulas, liguei para as autoridades. Enquanto esperava a polícia, fiquei ali, tentando processar o que havia acontecido. A cena era surreal. Eu, em meio à água, tentando reanimar alguém que já havia partido. Foi uma das experiências mais angustiantes da minha vida. Quando a polícia chegou, me levaram para o meu apartamento e me pediram para relatar tudo o que havia ocorrido. Falei sobre a porta entreaberta, sobre o vazamento e sobre o silêncio que encontrei. 2 dos policiais trocaram olhares e, embora inicialmente eu não entendesse o motivo, logo percebi que havia algo mais por trás daquela situação. Um dos agentes, que se apresentou como Silva, me convidou para ir à delegacia para mais algumas perguntas. Ele me garantiu que eu não estava em apuros, mas precisavam esclarecer alguns pontos devido a novas evidências. Concordei, sem pensar muito. Na delegacia, inicialmente foram cordiais, revisando meu depoimento e me elogiando por ter tentado ajudar. Mas, de repente, o tom mudou. Um dos detetives me perguntou se eu havia estado no apartamento da mulher mais cedo naquela noite. Expliquei que mal conhecia os vizinhos, pois havia me mudado há pouco tempo. Então fizeram uma pergunta estranha: se eu tinha conhecimento sobre elétrica. Respondi que não, e questionei o motivo da pergunta. Foi então que eles insinuaram que eu era o principal suspeito. A forma como falaram me deixou desconfortável, como se estivessem tentando me envolver em algo que eu não entendia. Eles mencionaram que eu havia batido na porta 3 vezes entre as 8 e as 9 da noite, exatamente o horário em que a morte teria ocorrido, por volta das 8h45. Perguntaram por que eu não tinha ouvido nada na segunda vez que bati. Aquilo me deixou confuso e preocupado. Minhas digitais estavam por toda parte. Minhas roupas tinham fibras que poderiam ser associadas ao local. E não havia testemunhas que pudessem confirmar a presença de outra pessoa no apartamento. Aos poucos, fiquei claro que a polícia estava me mirando como suspeito. Nas semanas seguintes, meu apartamento foi revistado 2 vezes. E os policiais pareciam especialmente interessados na fiação do prédio, trazendo eletricistas para inspecionar o local. Foi quando percebi que acreditavam que a mulher havia morrido eletrocutada, talvez por um choque causado pela água. Mas, se isso fosse verdade, eu também teria sido afetado. A polícia nunca me deu muitos detalhes, mas eu sabia que eles acreditavam que eu estava envolvido de alguma forma. Embora nunca tenha sido preso, a situação me deixou profundamente perturbado. Fiquei obcecado com perguntas que não tinham respostas. Por que a porta estava aberta? Por que o apartamento estava inundado?
Como alguém poderia ter planejado algo tão elaborado? A ideia de que alguém teria causado um vazamento e, em seguida, usado a água para eletrocutar a vítima parecia absurda, mas era a única explicação que fazia algum sentido. Quem teria feito isso? E por quê? Essas dúvidas me consumiam, e o apartamento que antes parecia um sonho agora se transformara em um lugar sombrio, cheio de mistérios. A morte da minha vizinha continuava a me assombrar, e embora eu quisesse saber a verdade, também temia o que poderia descobrir. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi passos no corredor. Eles pararam bem em frente à minha porta. Fiquei imóvel, segurando a respiração até que o som desapareceu. No dia seguinte, encontrei um bilhete anônimo embaixo da minha porta. Cuidado com o que você procura. A mensagem era clara, mas quem a enviou? E por quê? Agora, além das dúvidas sobre a morte da minha vizinha, eu tinha um novo mistério para resolver. O apartamento que eu tanto desejava havia se tornado um labirinto de segredos, e eu não sabia se algum dia encontraria a saída.